começar a falar um pouquinho, né, só sobre o McLuhan, que foi, na verdade, alguém que não viveu essa era tecnológica que nós estamos vivendo, mas que ele conseguiu, na verdade, mapear, ele conseguiu prever uma série de características da internet e a influência delas no mundo contemporâneo, né? É a tal chamada aldeia global, né? Que o McLuhan fala dela, né? A tão, vamos dizer assim, temida e desejada aldeia global, né? Para ele, na verdade, os meios de comunicação eles teriam condições de transformar o tempo e o espaço, ok? E, nesse sentido, a partir dessas transformações de tempo e espaço, influenciar toda a rede de relações sociais, ok? Influenciar a rede de relações sociais e também influenciar a forma como os indivíduos iriam viver, iriam pensar, e aí, nesse sentido, novas formas de ser. Então, vocês percebam que o McLuhan, ele, na verdade, ele não era dessa época, né, que nós estamos vivendo, né? Ele é da década de 60, isso que ele escreveu em relação à aldeia global, né, mais precisamente em torno de 1964, né? E ele previu tudo isso, previu inclusive que iria existir uma nova forma de interação entre os indivíduos, ok? Bom, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente está falando em interatividade, ok? Essa é uma das palavras-chaves. Falar em novas tecnologias é falar em interatividade, é falar em agilidade, é falar em compactação de conteúdo, por exemplo, a digitalização, ok? É falar em transmissão de informação, é falar em novas formas de captação de dados e de transmissão e recepção de informação, ok? Bom, para falar sobre essas novas tecnologias, eu vou falar um pouquinho de como é que começa essa história, né? Que é muito interessante isso, né? A primeira coisa que eu preciso falar é sobre a televisão. A televisão, então, foi industrializada em 1945 e ela é um sistema eletrônico, né, de transformação de imagem e som, né? Conversão de imagem, som, luz, né? Em ondas eletromagnéticas que depois, chegando no aparelho, que é a televisão, elas são retransformadas, então, em imagem, luz e som, né? Então, vai ser a captação dessa imagem, dessa luz, e depois a transformação de novo nisso, né? Já havia sido descoberto uma série de metais, né? E o selênio vai ser um dos mais importantes, né? Que teriam essa capacidade, na verdade, de fazer essa transformação. Então, isso vai ser profundamente utilizado, né, para a tecnologia da televisão, depois na tecnologia dos computadores. No Brasil, a primeira transmissão aberta de televisão foi em 1948, em preto e branco, né? E eu achei assim super interessante porque foi uma transmissão de algum evento em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então achei super interessante isso. Óbvio que eu estou achando também super interessante porque é a minha terra lá de Minas. E em 1972 é que começou a cores aqui no Brasil, né? A transmissão a cores, né? Nós temos então 40 anos aproximadamente de transmissão de televisão a cores, né? Bom, a primeira transmissão que a gente imagina, né, tanto aqui no Brasil e, obviamente, em qualquer parte do mundo, né, foi um grande evento, né? Porque anteriormente a gente tinha a família toda reunida em torno do rádio, né, que dava as notícias, que trazia, então, as novidades, o que era importante, o que tinha acontecido, né? E a gente ficava em torno desse rádio e ouvindo aquelas coisas e imaginando propriamente, né? Tentando dar imagem, né? Colocar uma imagem
naquilo que estava sendo relatado e quem era aquele sujeito que também estava fazendo toda aquela transmissão, né? E agora, com a chegada da televisão, a gente começa a perceber que a televisão assumiu, inclusive, um lugar muito importante dentro da distribuição, né, dos móveis, né, do espaço, né, da arquitetura da casa das pessoas, né? Então a gente está vendo que a partir de 1972 aqui no Brasil, então há 40 anos, a gente viu surgir aí essa primeira transmissão e tudo começou a acontecer mais rapidamente, né, um pouco antes disso, mas acontece toda a evolução dessa tecnologia rapidamente a partir dessas transmissões. Eu estou falando da televisão, gente, porque a televisão é importante a gente depois vir a compará-la com essa nova tecnologia de agora, dos computadores, né, dos celulares, né, porque a gente pode dizer que o que a televisão foi para aquela geração é o que hoje a gente vê, essa explosão, né, é o que hoje a gente vê na relação dos nossos adolescentes com toda essa nova tecnologia. Okay? Então eu estou querendo trazer isso para vocês verem que isso foi realmente, a televisão foi um evento, né? Foi o rompimento de alguma coisa muito importante na nossa geração. Bom, o primeiro telefone é de 1860, consta aí que foi Graham Bell, mas parece que foi um italiano, na verdade, que fez efetivamente a construção do telefone, a invenção, né, do telefone. Ele é atribuído a Graham Bell, mas num congresso que houve há um tempo atrás, se eu não me engano foi em 2002, foi feita uma, vamos dizer assim, uma nova declaração de que foi um italiano, um cientista italiano, que precisou inventar o telefone, porque ele trabalhava no sótão da casa e a mulher dele estava doente, muito acamada, e o quarto dela era no andar de cima. Então ele precisava trabalhar e aí de alguma maneira ele inventa o telefone na perspectiva de se comunicar com ela a todo instante para verificar as questões de saúde ou qualquer coisa que ela necessitasse. Ela também podia entrar em contato com ele. O telefone celular mais próximo a esse que a gente usa foi inventado em 1973 pela Motorola. Okay? Em 1979 é que efetivamente passou a funcionar no Japão, as primeiras transmissões por telefone celular. Em 1979 no Japão e na Suécia. E no Brasil, a telefonia só passou a operar, a telefonia celular só passou a operar, na verdade, depois da operação nos Estados Unidos, dele ter entrado em operação nos Estados Unidos, que foi em 1983 nos Estados Unidos. Então, portanto, ele só passa a existir para a gente aqui e verdadeiramente operar a telefonia celular após 1983, que deve ser então no final da década de 80, que a gente vai ter aqui os primeiros celulares, né, produzidos e industrializados e que a gente possa operar, né? Bom, quando o celular começou, ele tinha um determinado objetivo, né, que era falar no telefone, né? Aliás, o telefone servia para isso, para falar, né? Hoje a gente já está na quarta, indo para a quinta geração dos telefones celulares, né? Eles começaram com um sistema analógico de troca de informações, né? E agora um sistema digital já está sendo implantado, né? Quando eles foram lançados na tecnologia analógica, a gente só fazia isso mesmo, a gente só falava, só usava o telefone para falar, né? Tal como era, na verdade, o outro telefone, ele só era usado para comunicar-se, né? Agora, só que atualmente a gente já vê inúmeras outras coisas que um telefone celular faz, né? Na verdade, se falando de um telefone celular, quando a gente fala do telefone celular, a gente fala de fotografar, filmar, entrar na internet, passar SMS, jogar, ok? E cada vez mais a gente vê novas gerações, né, novos aplicativos que estão sendo usados, onde você pode utilizar o seu telefone como televisão, utilizar seu telefone como um GPS,
acessar o seu computador por intermédio dos telefones celulares, né? Então, na verdade, houve toda uma modificação, né, desse aparelho, né, celular. E uma outra coisa bastante importante é que com os celulares, né, a gente passou, né, a poder acessar quem a gente quiser, aonde a gente quiser, de onde a gente quiser e na hora que a gente quiser. Então é a sensação de liberdade. Imagina, você pode acessar, né, de conectividade, né? E também uma outra coisa importante é que você passa a ter a sensação de não estar só nunca. Porque você pode acessar uma pessoa onde ela estiver, a qualquer hora do dia, né? Então você só fica sozinho se você desejar. Senão você está conectado a hora que você quiser, né? Pela via do celular. E o mais interessante ainda, que é essa coisa do próprio nome, que era telefonia móvel, né? Não importa quem a gente queira acessar, se ele está parado ou em movimento, né? Então, todas essas categorias, essas coisas relacionadas ao celular criaram, né, um conjunto de novas situações para a gente. Bom, paralelo a isso, né, a criação do celular, né, também a transmissão da televisão, né, um conjunto de pesquisadores americanos, em torno de 1943, iniciou um projeto para a construção dos primeiros computadores, tá? Essa ideia, né, veio assim de uma necessidade vinculada à guerra, né? Então, portanto, esses pesquisadores tentavam criar esses computadores com objetivos militares, né? Os principais, então, objetivos desse computador, na verdade, se referiam a armazenamento de informações e tarefas, principalmente de cálculos bastante difíceis de serem realizados rapidamente pelos seres humanos, né? Era importante que eles conseguissem realizar um cálculo de balística, né? Para que os seus tanques conseguissem atingir exatamente com perfeição o alvo, né? Então, num primeiro momento, toda essa tecnologia que foi criada tinha um fim militar, né? E isso trazia, e era absolutamente sigiloso, né? Isso, evidentemente, quando chegava, né, algum sinal disso, alguma história sobre isso, era sempre envolta em situações de mistério, né, de medo, né, o que será que eles eram capazes de realizar e tal, né? Bom, findada a Segunda Guerra Mundial, houve um primeiro esforço na tentativa de miniaturizar, né, de tornar em miniatura, de miniaturizar os computadores, para que eles pudessem, de alguma forma, ter um alcance maior, né? Então, a gente vai ver que começou a existir isso na década de 70 e durante toda a década de 70 a gente vai ver que foi conseguida essa miniaturização, tá? E aí, então, começou-se a serem utilizados esses computadores para fins acadêmicos e profissionais.